Olá, pessoal. Bem-vindos para o nosso estudo costumeiro da lição da Escola Sabatina. Hoje, estudando a lição de número 6, continuando o nosso percurso pelo Evangelho de João, numa visão temática, e ainda continuando na mesma estrutura temática das últimas 2 ou 3 lições, quando a gente tem a oportunidade de observar aspectos diferentes de quem foi ou quem se representou o Cristo no contexto histórico em que viveu, por múltiplas visões, por múltiplos aspectos. Nessa semana a gente vai ter a oportunidade de olhar mais alguns desses testemunhos a respeito de Jesus. Como de costume, vamos para o nosso título da lição e verso da semana. Quem puder me ajudar, por favor. Mais testemunhos sobre Jesus. Verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, 32. O que a gente tem aqui de interessante na lição dessa semana como foco central? Lembrando que as lições sempre abordam uma porção de temas, a gente tenta, na medida do possível, encontrar qual é o tema central para a proposta do autor da lição para essa semana. Nesse caso em específico, a lição dessa semana continua essa visão de testemunhos a respeito de Jesus, e se a gente voltar algumas lições para trás, desde quando a gente começa a estudar esse tema dos testemunhos a respeito de Jesus, na realidade, desde o início da parte histórica da lição desse trimestre, a gente vem observando falas a respeito do Cristo, quem é ele. Mas particularmente as últimas 2 lições, a 4 e a 5, nos permitiram observar pessoas falando a respeito de Jesus ou impressões a respeito de Jesus vinda de conjuntos diferentes, tanto culturais quanto religiosos, no contexto de Cristo. Na lição da semana passada, em particular, a gente teve a chance de observar testemunhos improváveis a respeito de Jesus. No caso específico dos samaritanos, na região de Sicar, foram testemunhos muito particulares a respeito da divindade de Jesus, da messianidade de Jesus e do reconhecimento de que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Na lição dessa semana, a gente volta a alguns testemunhos clássicos, e o primeiro desses testemunhos clássicos que a gente vai observar diz respeito a João Batista, e isso vai percorrer aí uma parte significativa da lição da semana. Por que é importante observar João Batista falando a respeito de Jesus? A primeira questão é que a função de João Batista era exatamente essa. Ele vem para preparar o caminho do Messias, ele vem para anunciar a chegada do Messias, a proximidade da chegada do Messias, como o cumprimento das promessas todas que ancoravam o Velho Testamento para o povo hebreu, na perspectiva de que a salvação chegaria até eles. Qual o problema? O problema é que o Messias chega no contexto de Israel como um ilustre desconhecido. O nascimento de Jesus se dá praticamente em segredo, não porque Deus tivesse guardado o segredo, ou porque José e Maria teriam guardado o segredo, mas se dá em segredo porque não tem de fato ninguém esperando por Jesus naquele contexto. Mais do que isso, o nascimento de Jesus passa desapercebido pela liderança religiosa do seu tempo, apesar de fortes evidências manifestas no nascimento de Jesus que apontavam para o Messias que acabara de chegar. Seja no sentido da estrela que apareceu no céu, o anúncio feito em Belém aos pastores, os magos chegando do Oriente, ainda que com um processo mais tardio, de quase 2 anos depois do nascimento de Cristo. A despeito de todos esses sinais que apontavam para Jesus como Messias, ninguém parecia estar prestando atenção, nem mesmo o escriba que anunciou a Herodes que Jesus nasceria em Belém. Tanto é esse fato que a gente vai perceber na lição dessa semana, em uma questão focal, a dúvida que existia entre os fariseus a respeito de Jesus ser o Messias por ele vir da Galileia, ter vindo de Nazaré. Ou seja, o fato de Jesus ter nascido em Belém era desconhecido pela maioria das pessoas. Ok, há razões para isso. Jesus nasceu e os pais o levaram para o Egito com aí próximo de 2 anos em função da perseguição de Herodes. Depois retornaram não a Belém, retornaram a Nazaré e lá Jesus passou sua infância e juventude e depois muda-se para Cafarnaum, ou seja, continua na região da Galiléia. E, de fato, Jesus era reconhecido pela maior parte das pessoas pela sua origem adulta, pela sua origem de criação em Nazaré ou na Galiléia. Jesus nascido em Belém é um fato que pouca gente sabe.
Percebendo a questão da expectativa que os judeus principalmente tinham a respeito de um Messias rei, o que acontece de interessante na fala de João Batista é que João Batista começa a remodelar esta expectativa de um Messias rei que libertaria do Império Romano para um Messias sofredor, um Messias Cordeiro de Deus, um Messias que morreria por seu povo. Ou seja, o evangelho apresentado na forma de João Batista, apresentado como uma perspectiva do reino que se aproximava, dava conta tanto da divindade de Cristo nos seus anúncios, como também dava conta da motivação do Cristo. Ou seja, Cristo, embora seja o rei dos judeus, não veio para um reinado terrestre, veio para se ofertar como cordeiro. E, portanto, os testemunhos que vão aparecer a partir da fala de João Batista apontam nessa direção, ou seja, apontam para o formato do Jesus que vem para salvar, vem para resolver a questão do pecado, mas não uma perspectiva de um Cristo que venha para governar na forma usual de esperança do Messias daqueles dias. Outra coisa interessante que aparece no testemunhal de João Batista é que quando João Batista batiza Jesus e começa a apontar para Jesus como aquele que é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Messias de quem ele apontava ou de quem ele falava, que é aquele que deve ser seguido, o fato é que quando João Batista começa a dizer essas coisas, pessoas começaram a seguir Jesus. Com o passar dos dias, Jesus começa a operar seu ministério de forma aberta e os milagres começam a se tornar famosos a respeito do Cristo em diversas cidades da região. O que começa a ocorrer, naturalmente, é uma migração de seguidores para Jesus. Essa migração de seguidores para Jesus gerou um conflito entre os seguidores de Jesus e os seguidores de João Batista. Conflitos esse que se estabeleceram em várias direções. O primeiro deles, obviamente, a perda de público. O segundo, a diferença entre o ministério de Jesus e o ministério de João Batista. Enquanto João Batista seguia o seu processo promovendo o batismo, Jesus, embora muitas pessoas fossem batizadas no contexto do seu ministério, não eram batizadas por ele, eram batizadas por seus discípulos. Conforme o ministério de Jesus vai se expandindo, conforme o processo vai se ampliando, o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer que esse ciúme leva a algum questionamento. O maior testemunho de João Batista a respeito de Jesus, mesmo ele tendo feito testemunhos eloquentes a respeito da divindade ou da messianidade de Jesus, o maior testemunho de João Batista se dá nessa crítica dos seus discípulos. E o testemunho se dá pelo fato de ele expressar: importa que Jesus cresça, que eu diminua. O que mostra não só a consciência que João Batista tinha do seu ministério, mas o depósito de fé que João Batista tinha no Messias. Jesus era, antes de mais nada, o primo de João Batista. A ascensão do modelo, o crescimento do modelo de seguidores de Cristo poderia ter despertado em João alguma dúvida ou até mesmo alguma rusga de ciúmes ou inveja, mas não, ao contrário disso, João tinha consciência plena de que quanto mais Jesus crescesse, mais válido teria se tornado o seu ministério. Ou seja, ele entendia que o crescimento dos seguidores de Jesus era a demonstração de que João Batista tinha cumprido fielmente sua missão. E isso era o que importava. E é isso que ele tenta ensinar aos seus discípulos, às pessoas que lhe cercam, mostrando a função do Messias. Óbvio, levou um tempo para que esses seguidores percebessem isso e compreendessem de forma plena isso, de que João Batista iria diminuir e perder cada vez mais o protagonismo até sair de cena. Nenhum deles imaginava o fim de João Batista, com a morte dele no contexto específico de Herodes, Herodias e sua filha. Mas o fato é que essa diminuição de João Batista era um atestado do cumprimento da missão. E isso tem uma lição fantástica para nós, no sentido de observarmos que a missão que temos é uma missão cujo protagonismo deve estar sempre em Cristo e não em nós mesmos. Ou seja, somos missionários de Cristo, somos discípulos de Cristo, somos testemunhas de Cristo e não de nós mesmos. Portanto, a honra, a glória, a manifestação de homenagem deve ser sempre ao Cristo. Na carona desses testemunhos, um outro testemunho eloquente que aparece
Também no esteio da história de João Batista, no batismo de Jesus, é o Pai e o Espírito Santo se apresentando na cena do batismo e reconhecendo quem é Jesus. O Espírito Santo, no sentido de aparecer no formato de uma pomba e pousar ou repousar sobre ele, no sentido de acolhimento e de manifestação do poder que regeria o ministério de Cristo. E a fala acompanhada dessa manifestação física, que é a fala de Deus, reconhecendo Cristo como seu Filho. E aqui aparecem dois elementos interessantes nessa história. Por um lado, o reconhecimento de Jesus e o atestado de que ele é o Messias, por ocasião do batismo, mas por um outro lado, o distanciamento das pessoas em relação à compreensão plena de tudo isso pelas falas que aconteciam, por exemplo, de olhar para essa cena como um ruído de trovão e sem compreender de fato o que havia acontecido, embora alguns talvez até pudessem ter compreendido mediante a fé que depositavam em Deus. Mas a demonstração de que o público não estava preparado para aquilo, ela é bastante evidente. Não só nesta fala, mas como uma segunda ocasião, que a gente vai ver na lição dessa semana, em que Deus também se manifesta. Aqui no começo, Deus se manifesta para dar a sustentação do início do ministério de Jesus. Porém, lá no fim da história, a gente vai ver isso lá no capítulo 12 de João, quando Jesus chega a um momento crucial do seu ministério, em que as perseguições, a tentativa de dissolução do seu ministério começavam a se tornar mais intensas e a cruz ia chegando cada vez mais perto, Deus de novo se manifesta reconhecendo a autoridade do Filho. Se a gente se lembrar lá na oração sacerdotal, quando Jesus diz, chegou a minha hora, Pai, glorifica o teu Filho, um pouco antes disso, que é o que está lá no capítulo 12, um pouco antes dessa cena que acontece no cenáculo, no contexto de Jesus estar com seus discípulos, na sua despedida, um pouco antes disso, ali por ocasião da ressurreição de Lázaro, Deus se manifesta outra vez e reconhece a autoridade do Filho. E por que é interessante esse reconhecimento? Porque há uma troca de falas ali em relação à glória manifesta em Cristo. As pessoas duvidavam ou apresentavam questionamentos a respeito da autoridade de Cristo. Os fariseus levantaram forte questionamento por Jesus vir da Galileia e não poderia haver profeta vindo da Galileia, não poderia vir um Messias da Galileia, o Messias deveria vir de Belém. E isso torna realmente evidente que os fariseus desconheciam a origem de Cristo, a maior parte deles. E aparece um sujeito na cena, que é Nicodemos, se levantando dentro dessa situação e apontando, nessa ocasião, a irregularidade das acusações feitas a Cristo. Nicodemos é interpelado até como um modelo jocoso de que talvez ele pudesse estar tendendo a crer em Cristo. Mas o que é interessante observar nessa cena, entre os muitos contrastes que aparecem comportamentais entre os sujeitos que compunham o ambiente onde Cristo andava e pregava. Os fariseus haviam armado, assim como o pessoal do templo vinha também numa coalizão tentando buscar um jeito de prender a Cristo, haviam armado uma situação para prenderem Jesus. Mas a fala e a autoridade manifesta de Jesus foi de tal ordem que os soldados enviados para prender Jesus, os que eram parte da guarda do templo, voltaram de mãos vazias e foram questionados por que não trouxeram. E eles se limitam a responder que nunca viram alguém falar com autoridade igual a ele, com tal integridade de mensagem. E aí esses soldados e os que estão ali em volta são questionados, então vocês também foram enganados por ele, e aí fazem uma pergunta retórica, por acaso algum fariseu acreditou nele, como dizendo, nós somos esclarecidos e nós não fomos enganados. E é nesse contexto que aparece Nicodemos na fala de João, como alguém que está vivendo a transição de acreditar em Jesus. E isso dá testemunho interessante a respeito de quem é o Messias. Porque lá, nessa ocasião em que esse movimento acontece, relatado no capítulo 12, existe na multidão fala que aparece como um desenho recorrente de tentativa de compreensão de quem é o Cristo. Alguns apontando para a reencarnação de Elias, outros apontando para Jesus como sendo de fato o Messias, outros ainda na expectativa de que ele seja o rei, aquele que deveria resolver o problema
imediato, a situação imediata do jugo romano. Todas essas cenas corroboram algo que já vinha acontecendo desde o início do ministério de Jesus, que é outro dos testemunhos que aparecem na nossa jornada para essa semana. Quando Jesus faz ou opera o milagre da multiplicação dos pães e as pessoas querem coroá-lo como rei, há um contraste entre a expectativa da multidão, que obviamente alimentada daquela forma miraculosa desenvolve expectativas a respeito do futuro da nação, mas Jesus modula isso para uma direção diferente e expressa qual é o seu destino, qual é o seu papel. Qual é a parte importante desta cena? Jesus perde seguidores quando faz isso. Quando Jesus começa a apontar para a direção de que ele vai morrer, de que ele não vai instalar um reino físico, de que ele não vai alimentar esse desejo da população por uma revolta contra o Império Romano, os que tinham essa expectativa desistem do Cristo e começam a se espalhar e sair de perto dele. Parte da multidão, parte dos que já conviviam entre os discípulos com Jesus. E isso produz um impacto. E esse impacto, ele é coroado com uma pergunta de Jesus aos discípulos: e vocês também vão me deixar? Também vão embora? Quando a gente lê isso no contexto dos 4 evangelhos, é interessante a cena de que, ao Jesus questioná-los sobre isso, a resposta dos discípulos é: vamos para onde? A quem iremos? Mesmo sem entender tudo aquilo que Jesus estava dizendo, os discípulos já tinham compreendido uma parte, não por inteiro, mas uma parte daquilo que significava o ministério de Jesus e quem Jesus de fato era, a ponto de terem desenvolvido uma fé sólida em Cristo, suficiente para, mesmo sem compreensão, permanecerem com ele. Mas os que tinham fé mais superficial, lembrando da parábola do semeador, os que tinham fé mais superficial, seja porque estavam à beira do caminho, seja porque estavam entre espinhos, ou seja porque estavam em solo rochoso, pouco importa qual das causas, manifestavam já esse distanciamento a respeito das falas de Jesus e, portanto, começaram a abandonar Jesus. O maior dos testemunhos que aparece nesse contexto todo é o testemunho do próprio Deus. E por que é importante observar esse testemunho? É importante observar porque Jesus passou por situações semelhantes às que passamos. Embora muito mais agudas, fato é que Satanás, entendendo quem Jesus era, teve atenção especial sobre ele, no sentido de tentar levá-lo à queda, mas, em tese, aquilo que Jesus passa é semelhante àquilo que nós passamos. O que significa que o maior testemunho a nosso favor em relação à fé que depositamos em Deus é o testemunho do próprio Deus nos reconhecendo como filhos. Do mesmo jeito que Jesus foi reconhecido como filho, Deus está disposto a nos reconhecer como tal. O que significa que todo seguidor de Jesus, ao se tornar, por uma aderência, irmão de Jesus, por sermos filhos de Deus, recebemos de presente um testemunho, o testemunho daquele que nos reconhece como filhos. E é curioso que João abre o seu evangelho exatamente assim. Ele apresenta o maior testemunho, que é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Deus manifesto com quem o Verbo estava é representado no verso 14, vimos a sua glória como unigênito do Pai, portanto é o Deus o Pai que estava com o Verbo. Mas é o mesmo capítulo 1 de João que diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas o Pai não desistiu e deu poder de serem chamados filhos de Deus todos quantos venham a crer no nome do Filho. O que significa que quando tomamos a decisão de acreditar em Deus, nós testemunhamos a favor do Filho e Deus testemunha a nosso favor. E não há esperança que poderia ser melhor do que essa, do que ter a maior autoridade do universo, o Deus soberano do universo, testemunhando a nosso favor. Se por um lado temos Cristo como advogado, testemunhando a nosso favor enquanto processo de salvação, temos do outro lado o juiz maior, Deus o Pai, testemunhando a nosso favor, dizendo: são meus filhos e foram comprados pelo meu Filho. E essa é a maior esperança testemunhal de tudo isso que a gente vai ter a oportunidade de, durante essa semana, revisar nas diversas histórias e falas que poderemos ver. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um bom estudo essa semana, é o meu desejo para vocês e para mim. Até a nossa próxima lição. Vamos orar?
Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade de sermos chamados teus filhos, te agradecemos porque o Evangelho nos alcançou com a salvação, mas não só isso, nos alcançou com a certeza de que podemos voltar para o lar perdido e estar contigo por toda a eternidade. Dá, Senhor, que possamos ser fiéis testemunhas do teu amor a pessoas que dele necessitam e abreviarmos com isso a tua vinda, é o que lhe pedimos por Jesus.